Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês e, e eu, por exemplo, nós possamos ter uma sexta-feira abençoada, de muita paz, e estamos aqui para nossa aula Educandário São Jerônimo, turma, primeira série do ensino médio, matéria História. O professor Daniel que vos fala. Tema da nossa aula hoje: período das grandes navegações. Pessoal, o período das grandes navegações ficou marcado pelo sucesso que alguns países europeus, especialmente Portugal e Espanha, que foram os pioneiros, que tiveram novas descobertas. Novas terras foram descobertas durante esse período entre do século XV ao século XVI das grandes navegações. Tudo bem? Eu coloquei aqui, chamam-se grandes navegações as expedições marítimas realizadas por europeus entre os séculos XV e XVI, onde os pioneiros na expansão marítima europeia foram os portugueses e os espanhóis. Os portugueses, o caminho para a África, aquele desagradável nome, Vasco da Gama, descobriu as Índias, e Pedro Álvares Cabral chegou e descobriu o Brasil. E os espanhóis, por advento do navegador genovês Cristóvão Colombo, que chegou às Américas, na atual El Salvador. Tudo bem, galera? Então vamos continuar. Depois tivemos os ingleses, franceses e holandeses, que também tiveram os seus sucessos e as suas colônias, especialmente nas Américas. Temos que falar também, galera, dos fatores que possibilitaram também esse processo das grandes navegações, que foram o aprimoramento das técnicas de navegações. Existia em Portugal uma escola de Sagres, que preparava os navegadores. Você também tinha a necessidade de metais preciosos e de descobrir um novo caminho marítimo para as Índias. Quem descobriu esse caminho marítimo foi Portugal, através de Vasco da Gama. Tudo bem? Por fim, não podemos esquecer os motivos religiosos que estavam inseridos dentro da Europa, e algo importantíssimo naquela época, que era a tentativa de se expandir a fé católica nesses novos, nessas novas terras que foram descobertas tanto portugueses e espanhóis. Deste modo, os europeus que também queriam expandir também a sua fé cristã às novas terras descobertas. Tudo bem, pessoal? Então essa nossa primeira parte é uma parte que conta e explica o que é o período das grandes navegações. Tudo bem? Agora, vamos falar agora, pessoal, também da questão da, das grandes navegações portuguesas. Aqui você tem uma foto de Lisboa que mostra a visão deles para o Oceano Atlântico. Tudo bem? Então vamos continuar. Aí está aqui. O padrão de descobrimento, padrão do descobrimento é um monumento construído em Portugal que faz o quê? Que ele mostra o período que Portugal tinha através do quê? Do seu pioneirismo, das suas descobertas. O padrão de descobrimento, monumento construído em Lisboa, em homenagem ao período das grandes navegações. Quando o assunto são as grandes navegações, Portugal foi o pioneiro. Não se discute. Portugal, na época, ele tinha, além de ter uma marinha, a sua marinha era bem forte, ele tinha as questões de ter todo o sucesso no mar.
Tudo bem? Se brinca muito com os portugueses, mas os portugueses também tiveram os seus sucessos. Por exemplo, o pioneiro de português sempre se destaca, foi a partir do exemplo dado por Portugal que outros países da Europa, como Espanha e França, também se lançaram à navegação e exploração do Oceano Atlântico. O pioneirismo português ele está enraizado nas suas tentativas de sair para o mar. O pioneirismo português foi o resultado de uma série de condições que permitiam a esses pequenos países da Península Ibérica. A Península Ibérica é composta por Portugal e Espanha. Eles são vizinhos. Lançar-se nesta empreitada. Na época, Portugal reunia condições políticas, econômicas, comerciais e geográficas que permitiam que Portugal tivesse sucesso. Estavam alinhados em todos os sentidos dentro do contexto da ajuda do rei de Portugal, tinham dinheiro para se manter e conheciam as rotas dos respectivos lugares. Tudo bem? Por exemplo, o resultado disso, dessa tentativa de ir para o mar, que Portugal teve muito sucesso e foi reconhecido pelos próprios europeus através do que? De abertura de novas rotas e surgimento de novas possibilidades de comércios que eram feitos de Portugal e outros países. Todo esse processo culminou na chegada da expedição de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500, que isso aí foi um marco de Portugal. De todas as colônias que Portugal teve ao longo dos séculos, o Brasil foi o carro-chefe de Portugal. Tanto que Portugal, durante 322 anos, Portugal teve gerência sobre o Brasil até a data da sua independência, em 7 de setembro de 1822. Tudo bem? Alguns fatores explicam o pioneirismo de Portugal. Por exemplo, tinha uma monarquia consolidada, a monarquia portuguesa era consolidada, o território totalmente unificado dentro das possibilidades do contexto histórico. Você tinha também a questão dos investimentos no desenvolvimento do conhecimento náutico, o interesse da sociedade na expansão do comércio, não tinha nenhum desinteresse, todo mundo estava obstinado a mudanças, o investimento estrangeiro no comércio, a posição geográfica, que permitia a saída para o mar, e no século XV, Portugal era uma nação politicamente estável, não tinha nenhum tipo de problema dentro do território. Essa estabilidade foi garantida pela Revolução de Avis, realizada entre 1383 e 1385. Com isso, Portugal teve melhores condições para investir no seu desenvolvimento do comércio e da tecnologia náutica. Em comparação, galera, as nações vizinhas, que eram Espanha, França e Inglaterra, naquela época, pessoal, a Inglaterra era muito temida, mas ela tinha vários inimigos naquela época, ela tinha uma estabilidade. Por exemplo, Espanha e França eram os principais inimigos da Inglaterra. Tanto que você ainda tem hoje uma guerra histórica entre França e Inglaterra. Você tem também as duas monarquias mais antigas do mundo, que é a monarquia da Espanha e a monarquia inglesa. Hoje, o rei da Espanha, o príncipe Filipe das Astúrias, e a gloriosa Rainha Elizabeth II, que são os centros das monarquias da Europa, que são as mais antigas do mundo. Ainda também, galera, você tinha a estabilidade política nesse mesmo período de Portugal. Outro fator era a questão territorial, uma vez que o território português já havia sido consolidado desde o século XIII, quando a região do Algarve foi reconquistada dos mouros. Mouros eram os muçulmanos que invadiram a Península Ibérica durante o século VIII. Já os vizinhos espanhóis, por exemplo, só tiveram a unificação do território porque antigamente, pessoal, a Espanha
ela era dividida em 4 reinos: o reino de Aragão, o reino de Castela, de Leão e de Navarro. Esses 4 reinados foram unificados e se tornaram hoje o que é a Espanha. Além disso, pessoal, você tinha uma relação da escola de Sagres. A escola de Sagres era uma escola que preparava os navegadores portugueses, que era como se fosse uma escola militar, para que mostrasse todo o advento das noções, do tipo de noção de navegadores. Por exemplo, em relação à tecnologia e ao conhecimento náutico, existem muitos historiadores que atribuem uma grande importância à escola de Sagres, centro de estudo construído pelo infante Dom Henrique em Algarves. Nesse local, promoviam-se pesquisas de desenvolvimento de melhores técnicas de navegação, novos estudos, porém, levaram alguns historiadores a questionar a existência e a importância dessa escola no pioneirismo de Portugal. Então, pessoal, Portugal teve o seu pioneirismo durante o período das grandes navegações. Agora, temos que falar também sobre a Espanha. A Espanha também, pessoal, ela também vai ter seu momento. As grandes navegações espanholas. Ao longo do século XV, a Espanha, que era nação vizinha de Portugal, que se localiza na Península Ibérica, assistiu à expansão marítima conduzida pelos portugueses. A Espanha manteve-se alheia a esse processo até praticamente o final do século XV. Isso quando ocorreu porque a nação espanhola, durante toda a parte desse século, teve como grande prioridade garantir a expulsão dos mouros, os muçulmanos, o que foi concluído somente em 1492. Além disso, politicamente falando, a Espanha só atingiu certa estabilidade com o casamento dos monarcas Fernando e Isabel em 1469, e os investimentos em expedição marítima só foi possível depois da conquista de Granada, cidade ao sul da Espanha, em 1492, onde foi a primeira expedição espanhola, foi liderada pelo genovês Cristóvão Colombo, e todo mundo lembra que tinham 3 caravelas: Nina, Pita e Santa Maria, que saíram da Espanha visando a alcançar a Ásia. No entretanto, essa expedição alcançou a região das Bahamas, no continente americano, em 12 de outubro de 1492. Era descoberto as Américas por Cristóvão Colombo, levando a um sucesso da Espanha. Qual a principal consequência, pessoal? As grandes navegações conduziram uma série de mudanças que já estavam em curso na Europa desde o século XII. Com esse processo, a Europa iniciou sua passagem para a Idade Moderna e deu prosseguimento ao fortalecimento do comércio e da sua moeda, garantindo assim o mercantilismo, que era a prática econômica que era feito durante o período da transição do feudalismo para o quê? Para o capitalismo em pleno século XV e XVI, que nós vamos ver mais na frente, que é o período do capitalismo comercial. Tudo bem? As grandes navegações foram também responsáveis, pessoal, por transformar Portugal, na época, como a maior potência do mundo durante o período quê? Das grandes navegações do século XV e do século XVI, por meio de um grandioso império ultramarino que era formado pelos portugueses. Portugal estabeleceu colônias em diferentes partes do mundo, na América do Sul, na África e na Ásia. Você tem a questão também, pessoal, quando se fala em Portugal, fala também da exploração africana no século XIV, quando os europeus eles chegaram ao continente africano e também trouxeram escravizados alguns
africanos para trabalhar aqui no Brasil durante o período da lavoura canavieira em Pernambuco. Tá bom, garotada? Tá aqui nossa aula. Espero que vocês tenham uma sexta-feira abençoada. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Se cuidem. Fui, galera. Tchau, tchau.